Nesse ermo varrido pelo vento e pela neve implacável do Wyoming, onde picos agudos perfuravam um céu cor de chumbo, existia um refúgio solitário. Por longos e gélidos 7 anos, Ezekiel Sullivan havia se entrincheirado ali, na sua rústica fazenda. Um exílio autoimposto forjado na brasa de uma tragédia insuportável. O incêndio, uma noite fatídica envolta em chamas dançantes e gritos abafados, levara sua amada esposa, consumindo não apenas sua vida, mas também sua disposição para a companhia humana. A vastidão branca e silenciosa tornara-se sua única confidente, o crepitar da lareira, sua melodia constante. Mas o destino, aquele mestre insidioso da ironia, tinha outros planos para a sua reclusão. Numa noite gélida de fevereiro, enquanto o vento uivava canções fúnebres ao redor da casa, um som penetrou a fortaleza do seu isolamento. Gritos desesperados, agudos e lancinantes, seguidos pelo eco seco e ameaçador de disparos distantes. Ezequiel, um homem marcado pela dor, mas ainda assim movido por um senso inato de humanidade, hesitou apenas por um instante. A memória da perda o assombrava, sussurrando advertências sobre os perigos do envolvimento, mas o apelo angustiante quebrava a crosta gelada do seu coração endurecido. Ele se moveu pela neve profunda, seus passos pesados deixando rastros na brancura imaculada, guiado pelo tênue fio do sofrimento alheio. Na fronteira da sua propriedade, junto à cerca de arame farpado parcialmente coberta pela neve, ele encontrou uma visão de fragilidade e desespero. Uma jovem mulher jazia ali, seu corpo magro e machucado, quase indistinguível da paisagem branca. Estava nua, o frio cortante já pintando sua pele de um azul lívido, seus lábios rachados murmurando sílabas ininteligíveis. Nora Blackwood, uma professora recém-chegada à pequena e isolada cidade próxima, era agora uma fugitiva, caçada por homens poderosos cujas sombras corruptas pairavam sobre a comunidade. Seu crime? Ter ousado rejeitar as investidas lascivas do juiz local, um homem cuja influência nefasta se estendia como uma teia pegajosa por toda a região. Agora, ele a culpava por um delito que ela não cometera, uma acusação forjada na forja da sua raiva e do seu ego ferido. Rastreadores implacáveis e seus cães famintos seguiam seus rastros na neve, cada uivo um prenúncio de captura certa. Nora, desesperada e exausta, arriscara tudo numa fuga desesperada, buscando abrigo em qualquer canto que pudesse oferecê-lo. Ezequiel, apesar da sua relutância em se envolver com o mundo exterior, apesar dos seus instintos gritando por autopreservação, não conseguiu ignorar o sofrimento abjeto diante dos seus olhos. Com a cautelosa concordância do seu único amigo e vizinho, Charlie Two Rivers, um homem de poucas palavras e coração generoso, ele a levou para dentro da sua cabana. O que Ezequiel não sabia era que esse ato de compaixão, aparentemente simples, desencadearia uma cascata de eventos que desenterrariam segredos há muito enterrados e o confrontariam com fantasmas do passado que ele ansiosamente tentava manter adormecidos. Enquanto Nora se recuperava lentamente no calor protetor da cabana de Ezequiel, envolta em cobertores grossos e alimentada com sopa quente, fragmentos do seu passado atormentado começaram a emergir. Ela falava em sussurros hesitantes sobre o juiz corrupto, sobre os homens que o serviam com uma lealdade cega e cruel, sobre o medo constante que a acompanhava a cada momento da sua fuga. Ezequiel ouvia em silêncio, a dor nos olhos da jovem ecoando a sua própria. Mas o destino, sempre ele, preparava uma reviravolta surpreendente. Numa tarde tranquila, enquanto Nora dormia um sono agitado, assolada por pesadelos, Ezequiel encontrou algo que mudaria tudo. Numa velha arca de madeira no sótão empoeirado, ele descobriu um diário encadernado em couro, as páginas amareladas pelo tempo e pela tristeza. Era o diário da sua falecida esposa, Sarah. Ao folhear as páginas escritas com uma caligrafia elegante e melancólica, Ezequiel descobriu um lado de Sarah que ele nunca conhecera completamente. Ela havia mantido uma rede clandestina de resgate para mulheres exploradas pelo mesmo juiz e seus sócios da companhia ferroviária, mulheres como Nora, presas numa teia de opressão e abuso. Junto com o diário, havia um esconderijo de documentos incriminatórios, cartas,
recibos e depoimentos abafados que detalhavam a extensão da corrupção que gangrenava a cidade. O choque percorreu o corpo de Ezequiel como uma descarga elétrica. Sara, sua doce e gentil Sara, havia sido uma guerreira silenciosa, lutando contra as mesmas forças sombrias que agora perseguiam Nora. De repente, a presença da jovem na sua cabana ganhou um novo significado, um peso inesperado de responsabilidade. Ezequiel se viu diante de uma escolha dolorosa: entregar Nora às autoridades e proteger o seu isolamento cuidadosamente cultivado, ou erguer-se contra o juiz e seus asseclas, arriscando a sua terra, a sua vida e o pouco de paz que ele havia conseguido encontrar nas montanhas. O diário de Sara era um chamado à ação, um legado de coragem que o confrontava com a sua própria inércia. O que Ezequiel não sabia era que a sua decisão, qualquer que fosse, o arrastaria para um turbilhão de perigos e revelações que ele jamais poderia ter imaginado. O destino, com seu senso de ironia perverso, estava apenas começando a revelar suas cartas. A quietude da fazenda foi brutalmente quebrada pela chegada de homens armados, seus rostos sombrios e determinados sob os chapéus de feltro. Eles invadiram a propriedade com a ferocidade de lobos famintos, seus gritos rudes ecoando pelo vale silencioso. Ezequiel, Nora e Charlie Two Rivers sabiam que seu tempo havia acabado. A fuga era a única opção, uma jornada desesperada através das estradas secundárias cobertas de neve e túneis secretos conhecidos apenas por Charlie. Seu destino era Cheyenne, onde esperavam entregar as provas da corrupção do juiz a um marechal federal. A viagem foi uma provação implacável, marcada pelo frio cortante que penetrava até os ossos, pela constante ameaça de traição e pela perseguição incessante dos homens do juiz. Mas no meio do perigo, um raio de esperança surgiu na forma de um reencontro inesperado. Ezequiel cruzou o caminho do seu irmão mais novo, Caleb, de quem havia se afastado anos atrás por causa de mágoas antigas e segredos não ditos. A princípio, a tensão entre eles era palpável, o peso do passado pairando como uma sombra. Mas diante da ameaça comum, os laços de sangue provaram ser mais fortes do que as feridas do tempo. Juntos, Ezequiel e Caleb tiveram que confrontar seus próprios erros passados e seus medos mais profundos, enquanto lutavam pela sobrevivência e pela justiça. O que os perseguidores não sabiam era que a determinação daqueles que não tinham nada a perder era uma força poderosa e imprevisível. À medida que o inverno se aprofundava, aprisionando a paisagem num abraço gelado, o confronto final se aproximava. Ezequiel aprendeu uma lição amarga. A verdadeira justiça raramente era encontrada nos corredores empoeirados de tribunais corruptos, mas sim na coragem de pessoas comuns dispostas a arriscar tudo por aquilo que acreditavam ser certo. A fazenda, que um dia fora o seu lugar de exílio, transformou-se num símbolo de resistência e esperança, um farol vacilante na escuridão da injustiça. O destino de Nora, de Ezequiel e de toda a cidade pendia por um fio, dependendo da bravura daqueles que não tinham mais nada a perder, mas que encontraram uns nos outros a força para lutar. O que o juiz e seus capangas não sabiam era que a neve que cobria a terra também escondia as sementes de uma revolução silenciosa, e que a verdade, por mais tempo que permanecesse enterrada, inevitavelmente viria à luz, exigindo seu preço. A ironia da situação era cortante. O isolamento que Ezequiel buscara para se proteger do mundo acabaria por se tornar o palco da sua redenção. E a tragédia que o havia marcado seria o catalisador para uma luta por justiça que mudaria para sempre a sua vida e a vida de todos ao seu redor. Teresa Guadalupe observava com o coração apertado enquanto aqueles dois homens brutais arrombavam a porta da sua pequena casa. A anciã de 75 anos havia vivido ali por mais de 4 décadas, desde que seu falecido marido comprara a propriedade com o suor do seu trabalho árduo. O que aqueles criminosos não sabiam era que estavam expulsando a mãe do procurador-geral do estado, a mesma mulher que havia se sacrificado incontáveis vezes para lhe proporcionar uma vida melhor. Mas o destino tinha uma crueldade peculiar reservada para aqueles que semeavam a injustiça. Elias Thorne, o magnata implacável por trás da fraude que visava tomar a casa de Teresa, sorria com satisfação
enquanto os pertences da velha eram atirados para a rua. Ele via apenas uma mulher frágil e indefesa, uma presa fácil para a sua ganância insaciável. Se ao menos ele soubesse a verdade. Se ao menos ele pudesse vislumbrar a tempestade que suas ações desencadeariam. A notícia da desocupação forçada se espalhou pela pequena comunidade como um incêndio seco. Vizinhos sussurravam entre si, seus rostos marcados pela indignação e pela incredulidade. Teresa, com seus cabelos brancos como a neve e suas mãos trêmulas, era uma figura amada na vizinhança, conhecida por sua gentileza e sua disposição em ajudar a todos. Ver aquela mulher, que sempre estendera a mão aos necessitados, sendo tratada com tamanha crueldade, acendeu uma chama de revolta nos corações das pessoas. Mas o poder de Elias Thorne parecia invencível. Ele controlava a economia local, tinha políticos em seu bolso e intimidava qualquer um que ousasse se opor a ele. Os poucos que tentaram ajudar Teresa foram rapidamente silenciados, suas vozes abafadas por ameaças veladas e retaliações sorrateiras. A cada dia que passava, o sofrimento de Teresa aumentava. Sem um lar para onde ir, ela se viu obrigada a viver na rua, exposta ao frio implacável e à humilhação constante. Seus ossos frágeis doíam a cada movimento, e a fome lhe corroía o estômago. As lágrimas rolavam pelas suas faces enrugadas, enquanto ela observava sua vida ser reduzida a algumas sacolas plásticas. O que Elias Thorne não sabia era que cada lágrima derramada plantava uma semente de vingança no solo fértil da justiça divina. Enquanto isso, o filho de Teresa, Anthony Guadalupe, o procurador-geral do estado, estava imerso numa importante investigação na capital. Sua mãe, sempre uma mulher forte e independente, nunca lhe contara sobre os problemas que enfrentava. Ela não queria ser um fardo para o filho, orgulhosa demais para admitir sua vulnerabilidade. Mas o destino, com sua mão invisível, começou a tramar a queda de Elias Thorne. Uma jovem repórter local, Sofia Vargas, conhecida por sua tenacidade e sua busca incansável pela verdade, ouviu os rumores sobre a desocupação de Teresa. Intrigada pela aparente injustiça, ela começou a investigar o caso. Sofia descobriu um rastro de documentos suspeitos, contratos com cláusulas obscuras e a influência nefasta de Elias Thorne se estendendo por todos os cantos da administração local. Quanto mais ela investigava, mais claro se tornava que Teresa Guadalupe era vítima de uma conspiração elaborada e cruel. Se ao menos Elias Thorne soubesse a determinação daquela jovem repórter, se ao menos ele pudesse imaginar a tempestade de escândalo que estava prestes a se abater sobre ele. Um dia, enquanto revirava velhos arquivos no sótão da casa de Teresa, Sofia encontrou uma carta antiga, escrita há muitos anos pelo falecido marido de Teresa para o jovem Anthony. A carta revelava detalhes sobre o sacrifício que Teresa havia feito para garantir a educação do filho, trabalhando incansavelmente em 2 empregos para pagar seus estudos de direito. As palavras cheias de amor e orgulho de um pai por seu filho tocaram profundamente Sofia. Ela percebeu a extensão da ingratidão de Elias Thorne e a profundidade da dor que ele havia infligido a uma mulher tão boa. Na mesma semana, um vídeo amador gravado por um vizinho no dia da desocupação surgiu nas redes sociais. As imagens chocantes de Teresa sendo arrastada para fora de sua casa, seus pertences jogados na calçada como lixo, viralizaram em poucas horas. A indignação pública cresceu exponencialmente. Milhares de pessoas expressaram sua revolta online, exigindo justiça para Teresa Guadalupe. O que Elias Thorne não sabia era que a era digital havia dado voz aos oprimidos e que a verdade, uma vez libertada, era imparável. Anthony Guadalupe viu o vídeo da sua mãe sendo humilhada nas redes sociais. O choque e a fúria o invadiram com uma intensidade avassaladora. Ele reconheceu a fragilidade do corpo da sua mãe, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto marcado pelo tempo. Naquele instante, tudo mudou. O filho dedicado, que havia se dedicado à busca da justiça para os outros, percebeu que a maior injustiça havia sido cometida contra a pessoa que ele mais amava. Ele interrompeu imediatamente sua investigação na capital e voltou para sua cidade natal, determinado a fazer com que Elias Thorne pagasse caro por sua crueldade. A ironia era brutal.
O homem que havia se aproveitado da vulnerabilidade de uma idosa indefesa estava prestes a enfrentar a fúria implacável do seu próprio filho. Um homem com o poder e a determinação para destruí-lo. A investigação de Anthony Guadalupe foi rápida e implacável. Ele usou todos os recursos do seu cargo para desenterrar a teia de corrupção tecida por Elias Thorne. Documentos forjados, propinas pagas a funcionários públicos, ameaças e intimidações. Tudo veio à luz. A cada nova descoberta, a indignação pública aumentava, e a pressão sobre Elias Thorne se tornava insuportável. Seus cúmplices começaram a abandoná-lo, temendo as consequências de seus atos. A opinião pública se voltou completamente contra ele. O outrora respeitado magnata se viu isolado e desprezado. Logo, a polícia cercou sua mansão luxuosa, e Elias Thorne foi preso em flagrante, acusado de fraude, extorsão e abuso de poder. A cena da sua prisão, transmitida ao vivo pela televisão local, foi recebida com júbilo pela comunidade. A justiça, ainda que tardia, finalmente chegava para Teresa Guadalupe. No julgamento, as provas apresentadas por Anthony Guadalupe foram irrefutáveis. O depoimento emocionado de Teresa, descrevendo o sofrimento e a humilhação que havia enfrentado, tocou o coração de todos os presentes. Elias Thorne tentou se defender, alegando inocência e vitimização, mas suas palavras vazias não encontraram eco. O juiz, visivelmente indignado, proferiu a sentença. Elias Thorne foi considerado culpado de todas as acusações e condenado a uma longa pena de prisão. Seus bens foram confiscados, e a casa de Teresa Guadalupe foi devolvida a ela. A justiça havia sido servida com requintes de ironia. O homem que havia tentado roubar o lar de uma mulher indefesa perdeu tudo o que possuía, confinado a uma cela fria e despojada. Nos meses que se seguiram, a vida de Teresa Guadalupe floresceu novamente. Ela voltou para sua casa, que foi carinhosamente restaurada pela comunidade. O apoio e o amor dos seus vizinhos a ajudaram a superar o trauma da injustiça. Anthony permaneceu ao lado da mãe, cuidando dela com dedicação e carinho. A história de Teresa se tornou um símbolo de esperança e de resistência contra a opressão. Mas a karma nunca se esquece daqueles que causam sofrimento. Na prisão, Elias Thorne experimentou a mesma solidão e desespero que havia infligido a Teresa. Seus antigos amigos e aliados o abandonaram, e ele se viu completamente sozinho, atormentado pelas lembranças de sua crueldade. Sua reputação estava em ruínas, seu nome manchado para sempre pela vergonha. A ironia era completa. O homem que havia se julgado acima da lei provou ser apenas um criminoso comum, enfrentando as consequências de seus próprios atos. Anos depois, Teresa Guadalupe se tornou uma voz ativa na defesa dos direitos dos idosos. Ela compartilhou sua história em palestras e entrevistas, inspirando outras vítimas de injustiça a lutarem por seus direitos. Sua fundação, criada com parte dos bens confiscados de Elias Thorne, ofereceu apoio jurídico e emocional a pessoas vulneráveis. O que Elias Thorne não sabia era que sua tentativa de silenciar e oprimir uma mulher acabaria por fortalecer sua voz e criar um legado de justiça e compaixão. Quanto a Elias, ele morreu na prisão, esquecido e amargurado. Um exemplo sombrio do que acontece com aqueles que priorizam a ganância e a crueldade acima da humanidade. Esta história nos lembra que a justiça, por vezes lenta, é inevitável, que a bondade e a resiliência podem triunfar sobre a maldade e a opressão, e que aqueles que semeiam o mal, inevitavelmente, colherão a destruição. Nunca julguem a força de uma pessoa pela sua idade ou pela sua aparente fragilidade, pois a verdadeira força reside no coração e na dignidade, qualidades que jamais podem ser roubadas.